O vexame, a humilhação, a vergonha que o Lula passou na ONU, que na verdade o Lula submeteu o Brasil diante do evento da ONU, na frente de lideranças do mundo inteiro, foi tão grande, foi tão grotesca, que até mesmo a imprensa passa pano, aquela imprensa do sistema, que sempre passou pano para as atrocidades do Lula e do PT e da corrupção dessa facção criminosa, até mesmo essa imprensa já está soltando a mão. Já percebeu que não tem como defender o indefensável. E esse caso da ONU, cara, vocês não fazem noção tanto que foi vergonhoso para o Brasil em vários aspectos. Queimadas no Brasil, desmatamento do nosso meio ambiente, aumento da criminalidade, Lula ficando ao lado de ditadores contra países democráticos, Lula sendo barrado no evento onde estava Joe Biden e a família Clinton, não falando sobre a ditadura da Venezuela, outros líderes que agora são os líderes mais famosos do mundo, Nayib Bukele, Milei, Zelensky, batendo no Lula, Netanyahu de Israel batendo no Lula, a delegação diplomática do Brasil se levantando e saindo do parlamento, saindo do plenário, quando era o discurso do Netanyahu, tudo isso, cara, culminou numa situação que nem mesmo a imprensa consegue passar pano. E aí, o Estadão soltou essa daqui hoje, ó. Papelão do Brasil na ONU. Arrastado pelos ressentimentos anti-ocidentais de seu presidente, o Brasil abandona sua independência diplomática e seus valores democráticos para se alinhar ao eixo liderado por China, Rússia e Irã. Presta atenção. O Estadão está falando que o Brasil do Lula abandonou o eixo democrático, os valores democráticos. Mas peraí, a democracia não tinha vencido. Pelo menos foi isso que a imprensa ficou contando pra gente. Vamos lá, dá uma olhada nisso aqui, como que eles bateram doído dessa vez. Sob o governo Lula, o Brasil abandonou quaisquer vestígios de independência na polarização geopolítica entre o eixo autocrático sino-russo-iraniano e as democracias ocidentais. A Assembleia Geral da ONU explicitou esse alinhamento. Sua imagem mais reveladora foi o boicote da delegação brasileira ao discurso do premier israelense Benjamin Netanyahu. Enquanto isso, diplomatas brasileiros persuadiam países do sul global a apoiarem a proposta da China para a guerra na Ucrânia, que na prática equivale à rendição de Kiev aos agressores russos. Foi que o Zelensky bateu nele. No discurso que a comitiva brasileira não ouviu, Netanyahu pode ser criticado por mais uma vez se esquivar de uma estratégia política para o futuro das relações entre Israel e Palestina. Dito isso, Israel vem sendo reprovado por escalar os conflitos no Oriente Médio, mas a escalada começou há um ano, com o ataque do Hamas a Israel. Ato contínuo, outros grupos patrocinados pelo Irã iniciaram agressões listadas por Netanyahu. Mais de 8 mil foguetes lançados pelo Hezbollah, centenas de ataques com drones dos Houthis no Iêmen, dezenas de ataques das milícias xiitas da Síria e Iraque, além de centenas de drones e mísseis lançados pelo próprio Irã. Ainda há mais de 100 reféns israelenses cativos no Hamas e mais de 60 mil israelenses evacuados em razão de agressões do Hezbollah. Israel pode ter cometido excessos e crimes, mas sua guerra é de defesa. Teherã e seus associados terroristas são uma ameaça não só para Israel, mas para as nações sunitas e as democracias do mundo. Ao retaliar suas agressões, Israel pode ter empregado meios eventualmente injustos, mas sua guerra, no geral, é justa. A guerra de agressão da Rússia, por outro lado, é injusta. Mas o Brasil não protestou contra o discurso do presidente iraniano. Pelo contrário, na posse daquele presidente, o vice-brasileiro Geraldo Alckmin foi brindado com um posto de honra ao lado de líderes terroristas do Hamas, Hezbollah e Jihad Islâmica e Houthis. E essa foto viralizou, né? E 3 desses líderes já foram executados, inclusive, por Israel. Tampouco um chanceler russo foi alvo de qualquer protesto na ONU, mesmo quando voltou a ameaçar o mundo com conflito nuclear. No afã de se justificar, o próprio presidente Lula da Silva lançou mão de falsidades factuais, afirmando que Netanyahu e Vladimir Putin foram condenados pelo Tribunal Penal Internacional. Mentira! Olha só, o Estadão falando que o Lula mentiu, hein? Fact-check no Estadão. A corte emitiu ordem de prisão contra Putin pelo sequestro de crianças ucranianas, entre outros crimes. Netanyahu foi indiciado por acusações ainda não julgadas. A falsa equivalência salta aos olhos ante o tratamento seletivo de Lula. Desde que Lula foi reprovado pelo governo israelense por comparar as operações em Gaza ao Holocausto, o Brasil deslocou seu embaixador em Israel e adia sine die, sem dia, né, a indicação de outro, o que equivale a um rompimento diplomático de facto.
Já com Moscou, mantém intensas conversações e trabalha para ampliar a importação de insumos russos. Lula chegou a dizer que ignoraria o TPI, o Tribunal Penal Internacional, e que Putin poderia visitar o Brasil impunemente. Advertido de que isso violaria a Constituição, recuou, mas encaminhou uma carta à ONU buscando imunidade para Putin. Os mesmos pesos e medidas valem na América do Sul. Pretextando ofensas pessoais, Lula se recusa a conversar com o presidente da Argentina, principal parceiro comercial e geopolítico, parceria comercial e geopolítica no Brasil na região. Mas quando se trata do peão sino-russo à Venezuela, mesmo com os calotes, descumprimentos de pactos patrocinados pelo Brasil, ameaças de invasão a um vizinho e roubos de eleições, e criminalização da oposição e até chacotas de Nicolás Maduro com o próprio Lula, o presidente continua a sustentar a perspectiva farsesca de mediar negociações entre governo e oposição. A Venezuela não foi citada uma só vez por Lula na ONU. O Brasil não precisaria se alinhar aos objetivos geoestratégicos de Pequim para continuar exportando commodities para a China. Mas o rancor anti-ocidental de Lula não só solapa valores comuns e desmoraliza a diplomacia brasileira, como põe em risco a importação de tecnologias críticas, ao começar pelas que sustentam o arsenal militar nacional. Não há pragmatismo que justifique esse alinhamento, é pura ideologia e da pior qualidade. Ou seja, Lula está se afastando de valores democráticos para se alinhar ao eixo China, Rússia e Irã. Então nós temos aqui ditadura e terrorismo. Esses são os três principais parceiros do Lula. Quem disse isso é o Estadão, a imprensa que ajudou a colocar Lula na presidência. Faz o L.